E ele entende que não é segundo a sua agenda, mas é segundo a agenda dele para si. É segundo a agenda de Deus para a sua vida. Não importa, a área sentimental é tua, mas existe uma agenda de Deus para a tua vida sentimental. Ah, mas aquele emprego é meu, o negócio é meu, mas existe uma agenda de Deus para aquele negócio. Então eu sigo, eu acompanho a Deus até na minha própria vida, ou seja, na revelação, naquilo que Ele vai apresentar para mim. Por isso é que a pergunta logo foi: será que nós estamos a segui-lo de verdade? Hoje a pastora não veio para pregar, com verdade, sinceridade. Hoje eu não vim para pregar. Hoje eu vim para falar, para ministrar rapidamente e fazer com que as palavras que saírem da minha boca, inspirada pelo Espírito de Deus, possam te levar a refletir se verdadeiramente tu tens seguido a Deus ou não. Porque o propósito final da minha mensagem ou da minha missão nesta noite é fazer com que você viva a verdade de Deus para a sua vida. E a verdade de Deus, ela é plena, ela é completa. Porque Deus quer que você prospere, mas Ele quer que você também tenha a tua salvação conservada e guardada. Porque não adianta ganhar as riquezas do mundo, guardar tesouros na terra e chegar no final do mundo, tudo, você ir para o inferno. E tudo aquilo que você batalhou sozinho, suou sozinho para conquistar aqui na terra, outras pessoas é que estão a usufruir. Graças a Deus, pela misericórdia e o amor de Deus, eu ainda não experimentei isso, mas existem famílias que basta enterrar um morto e começar a ver: esse sapato vai, essa blusa vai, começam a dividir aquelas que eram as tuas coisas. Aquela blusa que você muito queria, aquele carro que você muito queria, passa a ter um novo dono. Eu conheci alguém, contaram-me, por acaso eu conheço, que a pessoa ficou com um carro que era do primo, após o primo ter morrido, e a família do primo nem sabia que a pessoa estava com o carro. Quer dizer, então eu sigo quem eu conheço, eu sigo quem eu admiro e respeito. A pergunta nesta noite é: por quê que nós seguimos a Deus? Ou por que nós viemos à igreja? A pergunta para si nesta noite é: por que o seguimos? Por que viemos à igreja? Eu vou querer que 5 pessoas, muito rápido, porque eu já disse que eu já não vim para pregar. Eu já vim para falar e rapidamente ministrar, levar-te à reflexão e fazermos uma oração para refletirmos. Porque aqui não, como diz o pastor, mas as nossas igrejas estão cheias de pessoas que enchem os bancos, mas estão com os corações vazios da presença. Nós temos igrejas cheias de pessoas, mas pessoas que estão vazias da presença. Então não me adianta eu pregar aqui durante 1 hora, 2, 3, 4, 5. Não que isso não possa ser possível. É possível, mas hoje esta não é a minha missão. Por quê? 5 pessoas. Ministro, por favor, microfone. Diaconisa Cami. Não, pode levar o microfone, diaconisa. Por que seguimos a Deus? Por favor, não as respostas. Vamos falar com sinceridade nisso. Shalom Adonai, mãe. Amém. Eu poderia levar muito tempo, mas vou ser bem objetiva, porque eu sei de onde Deus me tirou e sei para onde Ele quer me levar. Tal como Jó, eu entendi que a minha vida não faz sentido sem a presença de Deus. Amém. Então por isso é que eu sigo a Ele. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Obrigada. Mais alguém? Por que seguimos a Deus?
Amém, igreja. No meu caso, conforme a diaconisa disse, eu sigo a Deus porque Deus é muito, muito misericordioso na minha vida. Tem sido generoso demais. E mesmo não entendendo profundamente sobre Deus e não cumprindo de forma rigorosa, nem seguir conforme o tema, seguir a Deus como devia, eu entendo que Deus é muito bondoso. E como a diaconisa disse, onde Deus me tirou, onde tem me levado, só tem que ser. Então eu só sigo a Deus por Ele dar o seu filho para morrer na cruz por mim, pela minha vida, pela minha família e por tudo de errado que nós humanos fizemos, e ainda assim todos os dias temos tido a chance da vida, que é dormir e acordar. Então, com tanto falhas, a Deus por... Faltam 3 pessoas. Porque seguimos a Deus. Fiquem com receio. Responder a essa questão é muito emocionante para mim, mas realmente eu sigo a Deus porque eu sou grata a Deus. Deus sempre me deu respostas. Eu não tenho como não seguir a Deus. Direção da minha vida, em tudo tem Deus na minha vida, então não tenho como não seguir a Deus. É mais ou menos isso. Faltam 2. Amém? Não, por que seguimos? Eu saio da minha casa, eu venho quarta, eu venho domingo. Às vezes eu fico com preguiça e eu não venho, pastor. Por que eu sigo? Queres falar? Pai, Senhor, Mãe, eu sigo a Deus sigo a Deus para manter uma comunhão com Ele no dia a dia. Eu acho que se me desviar um bocadinho, então a conexão também fica distante. Por isso acho importante seguir mesmo. Louvado seja Deus, amém. Shalom. Eu acredito que as pessoas seguem a Deus por motivos por vários motivos. Tanto eles podem ser por emoção, uma razão ou experiência que tiveram com Deus, porque acabamos de ouvir os irmãos aqui, falaram de formas distintas, mas no fundo é quase a mesma coisa, porque eu acredito que as pessoas seguem a Deus por conta daquilo que Ele manifesta na vida de cada um. Ou seja, eu sigo a Deus porque Deus para mim se apresentou como um pai. A irmã, se calhar, também pode seguir a Deus porque Deus se apresentou na vida dela como um salvador. Eu acho que não tem uma resposta única, então acho que os motivos são diferentes. Amém. Eu sigo a Deus por quê? Porque Ele se apresentou comigo, para mim como salvador. Amém. Louvado seja Deus. Foi muito bom ouvir as vossas respostas. Louvado seja Deus por isso. Nós seguimos a Deus, na minha concepção, na minha definição, porque Ele apresenta para nós um propósito. Nós seguimos a Deus porque fomos feitos com um propósito, e esse propósito, Deus é quem revela-nos. Por que eu o sigo? Eu o sigo porque na medida que eu vou seguindo, eu vou conhecer os caminhos e a verdade de Deus para a minha vida e a minha história. Porque quando eu estou fora da presença de Deus, porque quando eu estou fora, ou não conheço, ou não sigo, ou não sei quem Ele é, ou só ouço falar, Satanás traz muitas mentiras para a minha vida. Quem
Quem antes de começar a frequentar a igreja vivia de uma forma diferente, quando chegou, uns tiveram a graça de ser profetizados e logo encontraram uma palavra de direção para eles, mas outros, em meio à oração, eles sozinhos, Deus foi falando e foi endireitando cada coisa e cada área da sua vida. Na medida em que nós seguimos, Deus revela qual é o propósito deles para a nossa vida. Por isso é que nós devemos segui-lo com verdade. Porque se eu não for séria na medida em que eu vou seguir a Deus, se eu não for séria na medida em que eu vou buscá-lo, na medida em que eu vou me relacionar com Ele, a minha vida vai experimentar determinados atrasos. Porque aonde eu dizer que hoje não, se calhar aquele seria o dia de uma resposta, de uma direção. Abra rápido Gênesis 12, 1. Fora de Deus, Satanás nos coloca a viver mentiras. Fora de Deus, Satanás traz as suas... Eu digo assim, eu faço uma oração. Digo, Senhor, me permita viver a Tua verdade nessa área. Senhor, que toda mentira do inimigo caia por terra. Porque eu acredito que às vezes existem coisas que batem à minha porta ou vêm para mim e são mentiras que Satanás é que vai enviar. Se eu acreditar e abraçar, eu começo a viver a mentira de Satanás para a minha vida. E às vezes eu faço essa oração. Então eu descobri que segui-lo revela a sua verdade para mim. Por que razão tu me chamaste? Por que razão tu me queres na tua presença? Por que razão eu acordo todos os domingos às 8h30 e venho para a igreja? Por que razão eu venho para a igreja quarta-feira após o serviço, após a escola ou depois de tudo que eu tenho que fazer, os meus afazeres? Por que razão, Senhor, é que eu me levanto para vir te buscar? É que eu me levanto para ouvir a tua palavra? É que eu venho até este lugar? Servir a Deus, seguir a Deus, desculpa. Ele revela a vontade de Deus para nós. Gênesis 12, 1. Já estamos lá? Amém. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da sua casa, e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Servir a Deus é desconfortante. Infelizmente nós temos vivido ou visto um evangelho que às vezes só quer nos apresentar facilidades, mas servir a Deus não é fácil. Servir a Deus às vezes vai ser mesmo desconfortante. Vai ser decisões pesadas que você vai ter que tomar. Não é papinha feita, não é tudo bom. Às vezes você vai ter lutas que você não vai perceber por que elas surgiram. Às vezes o inimigo vai lutar contra ti. Ou seja, se ele já lutava antes, a partir do momento em que você decidiu começar a seguir a Deus, ele vai se levantar duplamente. Você vai dizer: pastora, mas agora que eu comecei a buscar, agora que eu comecei a servir, tudo na minha vida piorou. Abraão, Deus lhe disse: sai da tua parentela. Deixa a casa do teu pai. Será que para Abraão foi fácil? A terra que ele nasceu, a terra que ele cresceu, aonde ele tinha tudo, pessoas, pais, família, ele ter que deixar tudo para ir para uma terra que ele já passou por lá? Não, para ir para uma terra desconhecida, sem saber o que ele enfrentaria lá, o que ele haveria de viver lá, quem é que ele haveria de se deparar de lá. Ou seja, Abraão não sabia nada. Simplesmente ele estava a ir às cegas, seguir um Deus que ele também estava a conhecer ali agora. Porque Abraão cresceu no meio de ídolos. O pai dele era fabricante de ídolos. Então, Abraão tinha conhecido muitos deuses. Abraão conhecia muitos deuses. Mas o verdadeiro, naquele dia, ele apareceu e ele disse: sai daqui. Sai do meio das muitas vozes que estão à tua volta. E vem para um lugar onde só eu falarei contigo.
quantos de nós nos sentimos sozinhos quando começamos a sentir a Deus? Sentimos que quase tudo e todos nos abandonam, nos deixam para trás. Os meios que pertenciam já não querem nos receber da forma como nos recebiam. As pessoas já não querem estar e sentar conosco conforme sentavam. As coisas apertam de tal maneira o que parecia nas nossas mãos de repente foge. Esse é o preço de você aceitar seguir a Deus. Deus nesta noite te diz: sim, me seguir tem dificuldades. E agora? Continuas ou me deixas? Me segues pelo que eu posso fazer ou me segues porque me conheceste e queres continuar a viver comigo? Deixa-te dizer, meu irmão, que o que Deus te deu ou que você já viu ou experimentou de Deus desde o princípio da tua caminhada até hoje não é nada comparado ao que Ele tem para ti daqui para diante. Mas agora a questão é, tem essas dificuldades, e agora? Qual é a nossa decisão? Continuar a segui-lo? Seguir com verdade? Dizer: Senhor, há um propósito pelo qual eu estou aqui e eu quero saber qual é, e eu quero te conhecer e eu vou ficar aqui até o final? Ou começar a desistir por conta das dificuldades? Eu conto muito as minhas histórias, ou a história da minha própria vida, e hoje não será diferente. Eu, quando comecei a seguir a Deus, eu tinha viajado. A pastora cantava, amém? Por algumas coisas. E eu tinha viajado porque eu ia voltar a cantar. E eu fui fazer um vídeo. Fiz o videoclipe. Lá aonde eu fui fazer o videoclipe, eu só tinha sonhos de mortes. E quando eu acordasse, eu dizia: eu vou morrer, eu sei, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu preciso de ajuda, eu vou morrer. Porque eu só sonhava com mortes, eu só sonhava que eu estava nas jaulas, que eu só sonhava eu presa, sentada no meio de pessoas acorrentadas. E quando eu me levantasse assim, no meio lá das jaulas, é o momento também que eu haveria de despertar. Os meus sonhos só eram esses. Eu disse, quando eu acordasse, alguma coisa em mim gritava: você vai morrer, melhor você procurar ajuda. Foi então que, mesmo lá, liguei para alguém, eu disse: fulano, eu estou a passar por essa situação, tenho tido esses sonhos. E a pessoa em questão era cristã, e a pessoa me disse: assim que chegares, vamos à igreja. Eu disse: pá, tua igreja então é aonde? A pessoa me disse: pá, tá bom, vamos então só. Eu mesmo já sei, ou é a morte, ou é a igreja. E eu, quando cheguei, a primeira coisa que eu fiz naquele final de semana foi aceitar o convite daquela pessoa a ir para a igreja. Amada igreja, eu já estava há um tempo sem cantar. E aquele era o momento em que eu estava a voltar a cantar. Eu tinha gasto dinheiro com a produção, porque lá nos ímpios, né, como aqui nos cristãos, um irmão vem, me grava uma música assim, já está. Lá tudo pagas e pagas bem. E eu tinha acabado de pagar a produção da música aqui. Fui de novo lá, gastei também não sei quantos com o vídeo. Eu disse: meu Deus, deixa eu ir te buscar. Fui. Chego na igreja, aquilo foi automático. Eu senti uma presença, eu vi uma luz branca. E é como se eu tivesse ouvido o Senhor me dizer: queres me seguir? Queres me seguir? Ninguém sentou comigo, igreja, ninguém. Estou a dar o meu testemunho. Ninguém me disse: deixa a música. Ninguém me disse: deixa isso. Ninguém sentou comigo e me disse nada. Quando eu saio daquela experiência sobrenatural com Deus, eu fui sentar como pai. E eu disse: papai, já não quero mais cantar. Já não quero. Mas do nada assim, do nada, já não quero. Tá bonito e tá rápido eu contar esse testemunho aqui agora, mas eu demorei para tomar essa decisão. Ou seja, foi uma decisão com muito medo e muito peso, porque o meu pai
tinha acabado de me dar o dinheiro para todas essas despesas. Para música, para ir para o estúdio, para viajar. E agora mesmo, já antigamente, os bilhetes para a França não eram baratos. Então, o senhor alheio tinha acabado de tirar do bolso dele dinheiro para dar na filha, que depois da viagem que foi fazer já lá o tal vídeo, que por sinal fez o vídeo, eu fiz tudo. Chega, vai numa igreja que ele não sabe ser qual, decide não seguir mais. Meu pai só me disse: tá bem, se tomaste essa decisão, tá bem. Naquele dia, foi a resposta que meu pai me deu. Dali para diante, é o próprio pai, com todos os que estavam comigo, viraram contra mim. Eu fiquei sozinha. O pessoal de lá de França a ligar-me. E o meu agente da altura aqui também a me dizer: Londa, já mandaram um vídeo, vai ver. Eu bloqueei ele. Apaguei o número dele. Não fui ver. Eu, até hoje, eu não sei como é que ficou, como é que foi esse vídeo. A única coisa que eu consegui ter contato foi com a música, porque eu saí daqui com a música do estúdio, viajei com a música, para eles poderem fazer a mistura do vídeo. Eu não tive contato até hoje com esse vídeo. Eu não sei como é que foi, não sei como é que ele filmou, eu não sei nada. Porque a minha decisão foi automática, foi rápida, mas foi pesada, doeu muito. Doeu muito. Eu tenho que deixar coisas, pessoas, meios. Me doeu muito. Para começar a seguir um Deus às cegas, eu não sabia o que aquela minha decisão de não continuar a cantar, o que aquela minha decisão de agora começar a ir para a igreja, não sabia o que aquela minha decisão estava a reservar para mim, mas eu larguei tudo, ninguém me pediu nada, eu só vi aquela luz branca e aquela presença e eu tomei a decisão. Tive que deixar muita coisa de lado. Então, seguir a Deus vai ser pesado. Escolher seguir a Deus não é uma decisão fácil. E ele disse isso em Mateus 16:24. Abra aí rapidamente na tua Bíblia. Quem pensa que eu posso seguir a Deus e ao mesmo tempo vou continuar com a minha vida lá fora, você ainda não está a segui-lo de verdade. Você a pessoa que anda e depois para num beco e depois Jesus te grita: fulano, estás aonde? Não, Deus, estou aqui, vamos. Você não está a segui-lo de verdade em todos os lugares, em todos os passos. Você ainda não está a segui-lo. Mateus 16:24. Mateus 24. Desculpa, 16:24. Alguém já tem? Passemos rápido. Quero que reservemos um tempo em oração. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Vai ser pesado sim. Não vai ser fácil. Não vão te compreender. Vão te falar mal. Tudo vai ficar difícil. As coisas vão apertar. Mas aí, queres continuar a seguir ou queres lhe largar? Vamos continuar a segui-lo mesmo com as dores, mesmo com a nossa cruz pesada, ou vamos largar a nossa cruz e vamos para as nossas vidas? Não, Senhor, eu quero e eu vou te seguir. Seguir a Deus requer renúncias. As mesas não serão as mesmas. As pessoas não serão as mesmas.
Eu não estou a dizer que você vai na totalidade afastar-se dos teus meios e das tuas pessoas, mas vai começar a haver uma diferença, porque o que você fala vai ser diferente daquilo que eles falam. E durante algum tempo, deixa eu lhe dizer, amada igreja, o Senhor vai querer mesmo te afastar para te conservar, para te preparar, para te tornar agora preparado para falar dele no meio destas mesmas pessoas. Porque só assim é que você influencia. Porque você não vai me dizer que você ainda não está preparado, não está cheio dele, está me dizendo, não, pastor, ainda continuo com eles, ou ainda continuo com elas para lhes preparar, ou para lhes fazer também vir para Cristo. Se você já está pronto, amém. Se você já está apto, amém. Mas se você sabe que você ainda vai ceder aos convites, se você ainda sabe que você vai ceder às propostas, não é ainda a altura de vocês estarem juntos. Eu deixei muitos meios, deixei muitas pessoas, inclusive família. Porque eu precisava sim, eu entendo que precisamos ter um tempo com Deus em que Ele nos prepara. E entende, Deus não te prepara aos olhos de todos. Deus te prepara no oculto, escondido, aonde está só você e Ele. Ah, não, pastor, ninguém está me compreendendo, as pessoas estão se afastando de mim. É vontade de Deus que assim seja, porque Deus não quer que muita gente faça parte agora do teu processo. Porque Ele está a preparar-te e Ele não quer muitos telespectadores na cozinha. Ele está a dizer, vai mesmo, todo mundo vai, todo mundo me deixa preparar. Existem mulheres que não gostam que ficam pessoas com elas na cozinha. Não, vai só tu a preparar, vai só. Esse é o pastor. Quando ele está no fogão e eu entro na cozinha, amor, vai só, amor, não, amor, vai. Que ele já sabe, eu vou vir com a minha opinião. Não faz assim, não, põe assim, não. E ele tem um jeitinho dele que no final corre muito bem, mas a minha boca às vezes atrapalha o filho alheio. É bom às vezes assumir, não é? Então, às vezes, Deus sabe, a fulano ou cicrano só vai atrasar o processo. No momento, não é ainda para você continuar sentado nas mesmas mesas que eles. Não, vais mesmo, como você não consegue dizer não a determinados convites para não fazer feio, Deus está a criar problemas. Deus está a criar situações. Deus está a criar mesmo coisas ali para te afastar daqueles meios. Não é que as pessoas não prestem e têm mau coração. É próprio Deus que está a tirar-te no momento daqueles meios, porque Ele quer que você passe pelo processo. E ninguém tem que fazer parte desse processo. Então, seguir a Deus exige renúncias. Eu preciso ter renúncias, eu preciso fazer renúncias. Eu preciso de ter um compromisso sério com o meu seguir a Deus. Não, Senhor, agora eu te sigo, eu tenho que ter um compromisso com isso. Eu vou olhar para a minha vida, o que está certo, o que está errado. Não, isso agrada a Deus, então eu vou continuar. Isso Deus abomina, então eu vou afastar. Isso Deus e o Espírito Santo vão ajudar-te a localizar tudo aquilo que está errado nesse processo e vai te ajudar a organizar. Porque vimos que seguir a Deus revela o propósito dele para a nossa vida. E o propósito dele para a nossa vida só Ele é que sabe. E os caminhos para esse propósito só Ele é que tem. Então só nos resta obedecê-lo. Porque Ele sabe a forma como Ele vai fazer para nos fazer chegar até o propósito. Que tipo de seguidores nós somos? Que tipo de seguidores nós somos? Lhe seguimos pelo que Ele pode dar? Lhe seguimos pelo que Ele pode fazer? Coloque-se em pé, vamos orar em nome de Jesus. Coloque-se em pé, amada igreja, vamos orar. Que tipo de seguidores nós somos? Feche os teus olhos, levanta as tuas mãos. Seguimos Ele pelo que Ele pode nos dar, pelo que Ele nos pode fazer, pela cura, pelo casamento, pela resposta, pela libertação, pelo emprego. E a partir do momento em que Ele nos der essas coisas, nós vamos lhe abandonar. Lhe seguimos porque ainda não temos o dinheiro que gostaríamos de ter na conta. Por quê? Por que é que o seguimos?
Comece a falar com Deus, amada igreja. Diga: meu Pai, me ajuda. Me ajuda a ser sincero na caminhada contigo. Esse é um momento de quebrantamento. Fica à vontade. Se você quiser ir lá atrás, se você quiser ajoelhar, se você quiser deitar, fique à vontade. Mas é um momento que eu quero que você fale com Deus. Senhor, me ajuda. Me ajuda a te seguir de verdade. Me ajuda na caminhada. Me ajuda nessa caminhada de te seguir, Deus. Eu não quero ser falsa com os meus sentimentos. Eu não quero ser falsa contigo, Deus. Tu não mereces a minha falsidade. Deus, tu não mereces que eu seja falsa contigo. Senhor, eu aprendi que não é só para que tudo na minha vida esteja bom ou esteja bem. Você tem um plano perfeito para mim. Então, Senhor, eu quero te seguir para viver este plano perfeito que tens para a minha vida, Deus. Me ajuda, Pai. Eu sozinha não sei. Eu sozinho não sei. Eu sozinho não consigo. Eu falho a toda hora. Eu paro toda hora no meio do caminho. Mas tu sabes, Senhor. Me ajuda, Deus. Eu quero te servir com verdade. Eu quero te seguir com verdade. Eu quero que os meus dias nesta terra sejam contados como alguém que te buscou, alguém que te conheceu, alguém que te serviu, alguém que te seguiu, alguém que falou contigo, alguém que teve experiências contigo sobrenaturais, Deus. Eu quero que as pessoas também contem os testemunhos das minhas experiências contigo. Eu quero te buscar em verdade. Eu quero viver uma vida sincera contigo. Fale com Deus. Fale com Deus.